Olá, caros amigos do Instituto Newton Sebraga, estamos aqui a pedido de vocês com a parte 2 sobre antenas. Estamos aqui tanto com o Edward como também com o Christian. Nós vamos continuar, eu trouxe aqui as perguntas que não foram respondidas na primeira etapa, estamos trazendo para cá, e você pode deixar a sua pergunta aqui no nosso chat, tá? Então, sem mais delongas, vou chamar aqui na tela o nosso querido professor Newton Sebraga. Tudo bom, Newton? Tudo bem, pessoal? Aqui estamos novamente com mais uma live de interesse, levando a vocês bastante tecnologia, né? Nós falamos de tecnologia, falamos de histórias, falamos de coisas curiosas, falamos de tudo que se está relacionado com a eletrônica, né? E é lógico que a eletrônica que nós vamos falar hoje, ela atende um público específico, mas o conhecimento dela é importante para todos, né? Porque ela envolve o quê? Telecomunicações, o que está presente na nossa vida em todos os momentos. Então, você da tecnologia, que já assistiu a primeira parte dessa live, né, não deve perder nem um minutinho daquilo que nós vamos conversar com os nossos convidados, o Christian e o Edward, da BrasilSat, que nós vamos falar sobre antenas, dando continuidade ao que nós começamos na live anterior. E é lógico, né? Esperamos que você deixe aqui o seu like, se inscrevam no nosso canal, né? E aguardem aí os novos eventos que estamos organizando e que o Renato vai falar agora algumas coisinhas importantes. Perfeito, Newton. Vale a pena, vou salientar que a BrasilSat é uma empresa 100% nacional, é um orgulho de nós brasileiros, então vale muito você entrar no site da BrasilSat, links aqui nas descrições, que tem material interessante. O site está sendo renovado, eles estão trazendo melhorias, tá? Boa tarde, Oswald, José, Cícero, Wellington, Maicon, Jorge, Tiago, os dois Tiagos, né? Tanto do Embarcados quanto o Tiago Figueiredo, que vai ver essa live depois, tá? Newton, uma coisa. Lembrando, precisa de componentes, Mouser Electronics com certificado, mouser.com, é só acessar lá. E teremos dia 27 de maio, na cidade de Campinas, o Mouser Roadshow 2025. Então, estou colando aqui no nosso chat o link para ir para o Simpla para se cadastrar. Então, eu só vou pedir encarecidamente, pessoal, se você não vai, não cadastre-se, tá ok? Cadastre-se apenas se for. Teremos lá as grandes empresas, players do mercado, trazendo os mais novos componentes. Então, são tecnologias que serão aplicadas tanto em 2025 como em 2026 também, tá ok? Outro Thiago aqui na área também. Boa tarde, Thiago Faria. Burgos. O que você vai fazer hoje à noite, Burgos? Juliano, seja muito bem-vindo. Então, Newton, vou trazer aqui a tela, vou trazer na sequência, vou chamar primeiro o Christian. Boa tarde, Christian, tudo bem? Boa tarde, Renato. Boa tarde, professor Newton. Agradeço aí novamente o convite. É um prazer aí estar participando dessa live. Não, eu que agradeço o convite, né? Você ter aceito o convite. A parte 2 ainda, né? São 2 dias aqui intensos. E a BrasilSat, por ter disponibilizado também o seu tempo para trazer, que é uma universidade. A BrasilSat é uma universidade para todo mundo que curte RF. Vocês vão ver coisa nova aqui. Tem um vídeo muito bacana aqui, que eu sei que muitos aqui vão gostar. E também vou chamar a nossa tela, nosso amigão aqui, sempre com a gente, o nosso querido Eduardo. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, Renato? Boa tarde. Professor Newton, sempre uma honra ou estar no chat ou estar aqui participando, com certeza. E reenfatizando o que você disse, né, Renato, a BrasilSat agora, em maio, vai completar 51 anos de idade. Então já é um bom tempo nesse mercado de antenas. E a gente atua com antenas satélite, a gente é bem conhecido por satélite, mas também trabalhamos com antenas para comunicação terrestre, e a gente tem outros mercados, né? Estruturas verticais, parte de shelter, e a gente está entrando no agronegócio também. Mas se alguém quiser conhecer um pouquinho mais, né? Volta lá na live anterior, a parte 1, né? Que ficou muito boa, né? Inclusive tem todo o conteúdo que o Christian já colocou lá, então tem um pré-requisito ali, e lá tem um vídeo que eu mostro como é o tamanho da BrasilSat. A gente tem, para vocês terem uma ideia, o maior túnel de vento da América Latina, e é o maior campo de prova, né, Christian, que a gente tem aqui, que Exatamente. tem 1 quilômetro de visão. 1 quilômetro de distância. E
E o Christian já subiu as escadinhas para ir lá no campo. Muitas vezes, diversas e diversas vezes. Tipo assim, as coxas fortes de tanto subir lá. Não eram fortes. Hoje em dia Já está mais fraquinho. tá mais complicado o negócio. E vamos lá aprender com o Christian aí, né? Perfeito, mas antes, tanto o Edward como o Christian, professor Newton, ficaram perguntas da live número 1 para esta de agora. Algumas perguntas foram respondidas, então como o Edward falou, terminando essa live, você não assistiu a anterior, volta na anterior, na número 206, e começa do zero. Então, Edward e Christian, eu vou lançar as perguntas aqui, tá? Okay. Que ficou remanescente, e pessoal que tiver mais perguntas, deixa aqui no chat. A primeira pergunta que foi feita: como os satélites GEO estão operando com as atividades elevadas e anomalia do Atlântico Sul? Eu acredito que foi o Gasparetti que fez essa pergunta. Ok. Então, eu tinha explicado na live passada, né, essas regiões de altas atividades de radiação, né, que são os cinturões de Van Allen. Então, nessas posições, realmente não existem satélites. Não é possível manter um satélite lá. Que é uma região que está abaixo dos 400 quilômetros e outra região que, se eu não me engano, está acima dos 2.000 quilômetros, 2.000, 3.000, até uns 10.000. Então, nessas regiões, realmente não é possível colocar satélites. Né? Então, os satélites, né, tanto o Starlink, né, como o satélite de baixa órbita, está acima dos 500 quilômetros, justamente para escapar dessas regiões com alta atividade, né, com alta radiação. E o satélite já estacionário está acima, né, desse cinturão. Então, ele não é afetado por essas anomalias. Tá? Perfeito, perfeito. Professor Newton, quer falar alguma coisa? Seu áudio, Newton, deu um off. Está ouvindo agora? Agora sim. Sim, perfeito. Que bom sim. A gente sabe, né, que existe aquela anomalia dos 11 anos, né? O Sol tem ciclos de maior atividade, né? E também tem aquele problema das temporadas em que nós temos aquelas explosões solares, as manchas solares, né? Então a gente tem que também levar em conta, né, tudo isso na hora que a gente pensa em comunicações via satélite, porque também existem os apagões, né? Isso. Também foi explicado na live passada, né? A posição que o satélite está exatamente na frente do Sol, né? Então, está um apagão em dois períodos do ano. Isso. Perfeito, perfeito. Podemos continuar com a próxima pergunta? Claro. Vamos lá, tá aqui na tela. Como é possível manter o foco das antenas com o refletor recebendo diferentes temperaturas durante o dia e a noite? Como manter a curvatura constante? Eu acho até melhor explicar o que é essa curvatura constante aí, o que é manter o foco. Então, até o começo hoje da live para explicar isso, né? Então, o que ele está perguntando é a parábola, né? Se ela não deforma muito, né? Com essas variações de temperatura, né? Noite por dia. Até pela variação, né, do metal que é fabricado, né? Então, pela expansão, pela dilatação desse metal. Então, o que acontece? Né? Então, a gente tenta contornar ao máximo isso. Tá? Logicamente que o pouco sempre deforma, mas esse pouco que deforma não altera praticamente nada, né, o desempenho da antena. Né? Então, e o que a gente faz para manter sempre, né, essa questão, mitigar essa questão? É manter a estrutura traseira da antena com o mesmo material do refletor da antena. Então, se a estrutura, se o refletor é de alumínio, a gente mantém uma estrutura de alumínio. Porque a dilatação do alumínio é a mesma, né? Então, você não põe metais diferentes para ela não entortar, né? Para não perder mais o desempenho. Tá? Então, essa questão realmente é bem contornada com isso, né? Então, não há muito efeito disso. Se você tirar um diagrama dela de dia, né, sol quente, de noite, você vai perceber pouquíssimas alterações, tá? Mas que não afetam a comunicação.
Perfeito. Seu áudio, Newton. Foi de novo, agora sim. Está dando um Agora. probleminha, já vou trocar de microfone no próximo intervalo. Não, Tá bom. eu gosto da observação astronômica. E nós temos esse tipo de problema com os telescópios, tanto os refratores como os refletores, que resulta num problema de deformação da imagem, que é a aberração cromática. As diferentes frequências, elas se refletem ou se difratam de maneiras diferentes, certo? Então, na hora que se tira uma imagem, a gente pode ter problema. Mas no caso de rádio, certo? Esse problema ele é menos grave por causa do comprimento de onda. Então a gente não tem assim, na hora que o sinal de rádio reflete lá na antena parabólica, nós simplesmente precisamos que ele se concentre no receptor, né? No amplificador, no caso, né? Certo? No Um LNA, né? alimentador, na verdade. No alimentador. Enquanto isso não ocorre com o telescópio, que a gente precisa que uma imagem se concentre ali. Então aí o problema da deformação é muito mais grave, que ocorre justamente por questão de temperatura. Então, no caso de RF, por causa do comprimento de onda, as variações das dilatações, elas não são relevantes em relação ao comprimento de onda, o que não ocorre no caso. Seu áudio, Newton. Sua bateria já foi. Boa tarde, Chip. Sumiu. Então no caso, eu vou Agora sim. trocar já o microfone. No caso do RF, o problema é menos grave, né? É só. Perfeito. Tá sem bateria, Newton. Troca a bateria aí que Eu vou tá pegar o tranquilo. outro aqui e já resolvo isso já. Perfeito. Só queria falar, o Edward falou do agronegócio, que eles estão entrando, a Brasilsat está entrando nesse ramo. Acabei de receber a notícia hoje que a China já está fazendo negócios com a soja brasileira. Ou seja, né? Eu vi Tá essa escalando notícia. o negócio. Tá escalando. Só complementando, então, no Ah, caso dos comprimentos de onda que se usa na comunicação via satélite, os problemas de dilatação, né, com a temperatura, eles são menos relevantes do que no caso, por exemplo, de um telescópio, né? perfeito, Newton, perfeito. O pessoal aqui no chat está conversando, o Geração Game sempre colocando perguntas e respondendo para o pessoal. Mas vamos lá. Christian, próxima pergunta. Tá parecendo vestibular isso aqui para cima Pois de é. você. Vamos nessa. Próxima pergunta. Qual a margem acima do MDS e é adicionada no link de comunicação de satélite? Bom, isso daí é uma pergunta, uma resposta bem, uma pergunta relativa, né? Algo relativo, né? Porque isso tudo depende do link budget, tá? Da estação, né? Então isso depende da frequência que você vai utilizar, qual que é a banda, né? Então, para bandas mais altas, né, você precisa mais margem, porque ela atenua mais, né? Com chuva, absorção atmosférica, né? Como o professor Newton falou, né? Tudo depende do comprimento de onda. Então, quanto maior a frequência, maior o comprimento de onda, menor o comprimento de onda e as coisas ficam mais críticas, né? Quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda e as coisas não são tão críticas assim. Então, depende do link, né? A banda C é mais robusta, tá? A frequência mais baixa é mais robusta, né? E depende também da modulação que você está utilizando, né? E qual que a disponibilidade da tua rede. Qual a disponibilidade que você quer deixar para a tua rede? Por exemplo, a rede de banco você precisa de uma disponibilidade mais alta. Então, você deixa uma margem mais alta. Tá? Para vídeo caseiro. Você não tem tanta disponibilidade assim, não faz mal que cai um pouco. Então, isso tudo é levado em conta. Né? E isso tudo é dinheiro. Tá? Isso tudo é dinheiro que você aplica, né, na tua estação. Né? Então, se você quer mais margem, logicamente a tua antena tem que ser maior, teu HPA tem que ser maior, né? Então tudo é uma relação de custo-benefício. É uma negociação que é feita. O Christian, como é que vocês tratam o caso da polarização do sinal nesse caso? Polarização do sinal. Então, a polarização, até perguntaram aqui quais que são as polarizações que são usualmente utilizadas para o satélite, né? Tá? Então, vamos lá. Antigamente, tá, a polarização mais utilizada era a polarização circular. O pessoal utilizava muito a polarização circular, principalmente para a banda C.
Polarização circular tem suas vantagens e desvantagens. Qual que é a sua vantagem? Você não precisa polarizar a antena. Então você coloca a antena, assim, satélite, né? Depende do satélite, logicamente. Se é de polarização circular, então você põe o dispositivo ou com polarização circular esquerda ou com polarização circular direita, né? Dependendo, né, do transponto que está alocado. Né? Então, ela tem a vantagem de não precisar polarizar, tá? E quando está em movimento, né, imagina uma antena em movimento, ela não precisa polarizar também, então ela não precisa ter um eixo a menos para movimentar. Tá? Então, ela não despolariza. Certo? Só que qual que é a desvantagem? É uma antena cara. Tá? Você coloca o polarizador e, né, ele se torna uma estação terrena cara, principalmente por conta de antenas maiores, que precisam de uma isolação maior, né, para o reuso da frequência. Então, você tem um produto caro, uma estação terrena cara, né, e, além disso, você tem uma perda de inserção maior, que a gente vai ver agora no decorrer dessa apresentação, que causa uma alta temperatura de ruído, né, que você inclui mais ruído no teu sistema. Né? Então, essas são as vantagens. A polarização linear, tá, é mais utilizada hoje em dia para banda C, banda KU. Tá? Ela tem que polarizar, daí, então, tanto horizontal como vertical. Por isso, o reuso das frequências, né? Então, você utiliza o satélite, né? O satélite transmite na mesma frequência nas duas polarizações. Para quê? Para você ter uma maior eficiência do satélite. Polarizações circulares ainda são utilizadas. Banda X, tá? A banda do Exército, né? Utilizada pelo Exército, só usa banda circular. E a banda KA também só usa banda polarização circular. Perfeito. Show de bola. Última pergunta, da live anterior, tudo bem? Aí a gente vai para a apresentação. Então vamos lá. Joia. Qual o tamanho do campo de teste de antenas que vocês usam? Então, como o Edward já tinha falado, o nosso campo daqui de provas, né, é de 1 quilômetro. Né? Então, antenas até 3,60 metros, tá? Nós colocamos nesse campo de provas, para fazer todos os testes. Antenas maiores, que nós fabricamos aqui, a gente faz os testes direto contra o satélite. Tá? Faz os testes de diagrama de radiação direto contra o satélite. Tá? Então, 100% das nossas antenas, tá? As antenas maiores de 4,5, né, que são antenas hub, antena de médio e grande porte, 100% delas, antes de ir para campo, né, para a gente conferir a qualidade dela, apesar de ser ajustada, né, em fábrica, elas passam aqui pelo campo de prova. Né? Então, a gente direciona para o satélite, a gente faz uma transmissão com ela e vê como que está o diagrama, se está adequado de acordo com as normas. Perfeito, show de bola. Boa tarde, não sei, Sul, vou chamar de Sul, tá? Não vou me atrever a falar mas boa noite, tá lá em Angola falando com a gente, assistindo a gente. Perfeito, Christian, obrigado pelas respostas da live anterior. Tem duas que eu vou deixar aqui que creio que vai encaixar com a apresentação que você vai fazer. Então, Thiago, os dois Thiagos estão na geladeira aqui as perguntas, e conforme vocês mandarem as perguntas, eu vou deixar guardado aqui. O que você prefere que eu coloque, Christian? O vídeo ou a apresentação? Não, a apresentação agora, daí quando chegar na hora do vídeo eu falo para você. Beleza. Ok? Ok, temos a estação terrena. Estação terrena. Então, na live passada, então, a gente falou bastante de satélites, né? Principalmente das órbitas, né? Na média, baixa e do geoestacionário, o que o geoestacionário tem, né? A distância, né? Os cálculos que são feitos. E hoje a gente vai começar, então, a desmiuçar um pouco, né? O básico das estações terrenas, né? Então, a primeira coisa, né, que a gente mais entende aí são as antenas, né, as antenas refletores. Tá? Então, basicamente, nós temos os refletores simples, tá? Que é esse que está demonstrado na foto, e a geometria está acima, né, que é chamado de focal point. Tá? Então, a superfície é um paraboloide, né, uma parábola. E, como toda parábola, né, toda a energia se concentra num ponto focal. Então, nesse ponto focal da antena, que é colocado o alimentador. Então, toda a energia se concentra, esse alimentador recebe ou transmite essa energia, né, tá? E toda a energia que é recebida, né, ela recebe em fase, né, vocês podem
perceber pela foto, já que, né, pela foto do lado lá, do lado direito. Então, se você somar o F, né, a linha F mais a FA e D, com FC, desculpa, FA e D, se eu não me engano, com FC e D, ela vai ter o mesmo comprimento. O que significa isso? Que o sinal está saindo totalmente em fase, ou seja, está saindo em fase, está saindo de forma construtiva, né? Tá? Então, quanto mais perfeito está esse paraboloide, melhor vai sair em fase esse sinal. Tá? Então, por isso, né, a importância da precisão da parábola. E quanto menor a frequência, maior a frequência, desculpa, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, mais crítico esse paraboloide. Tá? Para quê? Para que todo sinal saia em fase e para que a especificação dela se torne nominal, principalmente com relação ao diagrama de radiação. Tá? Então, vamos lá. Uma antena de banda C, qual que é o erro de curvatura admissível? 1 milímetro de RMS. Agora vamos para a banda KA. Para a banda KA é 0,2 de RMS. Né? Então, só para vocês sentirem a diferença. Por quê? Banda C é uma frequência mais baixa. Na faixa de transmissão de 6 GB. Banda KA, faixa de transmissão é de 30 GB. Então, as diferenças, né? O comprimento de onda é bem... Perfeito. Christian, deixa eu só dar um segurado aí. Pode falar, Newton. Lembrando uma coisa, lá no site nós temos um artigo que é o TEL 021, em que eu falo dos focos das antenas parabólicas. E tem um fato interessante que vocês podem observar. Essas antenas, elas mantêm o foco no eixo da antena, no eixo da parábola. Então tem um probleminha aí. Se a antena for sólida e virada para cima, ela acumula água. Então tem uma possibilidade de você ter uma antena com o formato daquela que está em rosa, em que ela tem um foco que não está no mesmo eixo da antena. Ela não é exatamente uma parábola perfeita, né? Mas ela tem uma vantagem. Como ela fica em pé, praticamente, quando ela recebe o sinal de cima, e não apontada para cima, ela não acumula água, né? Vocês levam em conta essa geometria para suas antenas? Sim, professor Newton. Então, na verdade, o que acontece, tá? Essa questão de água realmente é uma verdade, né? Mas a gente, um procedimento quando se instala essas antenas, né? As antenas focal point, tá? E quando elas estão bem elevadas, né? Ou não, né? A gente faz o teste de onde que acumula água, né? Então, geralmente com uma bola de gude, né? Você vai, joga nela e você vê onde que a água está acumulando. Onde ela para, né? Acumula, aonde para, você faz um furo, ou alguns furos, que não afetam em nada o desempenho da antena. E daí a água é drenada por esses furos, tá? A diferença, né, da antena de baixo, tá? Que é uma offset, na verdade, né, que seria como se fosse um cilindro inserindo sobre uma parábola, né? Então ela tem um formato como se fosse um cilindro, né, inserido sobre uma parábola, né? Ela tem a vantagem sobre a antena de cima, né, além dessa que você falou, que ela tem um desempenho melhor. Tá? Por quê? O que acontece? Com o alimentador na frente da parábola, você cria uma área de sombra. E ainda mais quando você coloca alguns equipamentos, né? Então, essa sombra aumenta. Isso prejudica o diagrama e prejudica também a eficiência da antena. A antena de baixo, a offset, não. Ela parece um prisma, né? Então, vocês vejam que o alimentador que está abaixo não cria uma área de sombra. Então, a eficiência dela é maior. Né? Maior. Então, para uma antena de cima e uma focal point, a eficiência em torno de 60%. A antena de baixo, offset, chega a 68%, 70%, 10% a mais. Né? Tá? Quais são as questões, né? Os problemas? Né? Então, as antenas menores, a gente costuma fazer offset, é mais fácil de fazer. Né? Tá? Então, eu diria para vocês, né? Antena DTH, essas antenas que da operadora Sky, né? Tem esse formato. Né? Então, antenas DTH, que são antenas caseiras, a gente costuma fazer até 90 centímetros, tá? Que a partir de 90 centímetros as coisas já começam a complicar. Transporte da antena, etc., né? E até a produção dela fica mais complexa. Né? E
Acima disso, né, antenas de 1,5, vocês vão ver que antenas domésticas já são de focal point, que são em pé. Antenas profissionais, offset, a gente faz até 2,4 metros. Tá? E, a partir disso, fica muito mais complexo fazer. Fica muito complicado de você enviar para campo uma antena dessa, tá? E ajustar em campo. Então, normalmente, até 2,4 são antenas desse porte, tipo offset. E antenas focal point a gente faz a partir de 3 metros até 4,5 metros. Tá? Que são os tamanhos mais comuns aí. Ok? Perfeito. Perfeito, excelente, excelente. Tá? Aqui são antenas com refletores múltiplos, tá? Que são antenas, né? Que tem uma melhor eficiência, tá? Por quê? Porque você tem um superrefletor, e o superrefletor consegue iluminar de maneira melhor, né? De mais homogênea o refletor principal. E, quanto a isso, a gente tem aqui as parábolas clássicas, né? Que é a ótica Cassegrain, né? Que é a primeira, que tem o superrefletor convexo. Temos a ótica gregoriana, tá? Que tem o superrefletor côncavo. Tá? E temos a ótica ADE, Axially Displaced Ellipse, tá? Ou também chamada de ring focus, né? Que parece né? Tem até uma fotinho, né? Embaixo, que tem um biquinho. Né? Então, essa antena, inclusive, né? Ela tem até uma eficiência melhor que as outras óticas clássicas, gregoriana, porque ela distribui melhor ainda o sinal dentro da parábola, né? do prato principal. E outra vantagem dessas antenas, essas antenas com duplo refletor são usadas geralmente para estações de médio e grande porte, é que você consegue colocar todos os equipamentos, que também são grandes, né? Geralmente HPAs maiores, atrás do refletor. Tá? Porque o alimentador ele fica de boca para o superrefletor. Então, assim você consegue colocar no habitáculo e proteger melhor e não causa sombra na antena. Não causa a sombra que causa uma eficiência menor na antena. Vocês, só comentando, né, que vocês vejam, quem gosta de astronomia, vocês veem que essas arquiteturas de antenas são as mesmas dos telescópios refletores. Então, e com as mesmas vantagens, né? E a gente tem aí, certo? Você ter o refletor duplo, né? E tudo mais. Isso é pura óptica, né? Porque isso nada mais é que física óptica, né? Porque nesse comprimento de onda, a gente já está começando a ter um comportamento diferenciado dos sinais, certo? Eles já são muito mais estudados em ótica do que em eletromagnetismo, né? E a gente vê, inclusive, que nós já estamos naquela transição, né, das antenas óticas, né, em que a captação do sinal ela deixa de ser feita por elementos condutores, mas ser por elementos sensíveis, elementos, vamos dizer, que já trabalham com níveis eletrônicos, né, que são sensores quânticos, né. Logo, logo nós vamos ter isso também aí, né, as antenas quânticas, né. Exatamente. E uma coisa interessante que você comentou, Christian, do subrefletor ali, né, que é aquela peça mais à direita aqui, né, que isso. tem um biquinho, né, a gente usina internamente isso aqui, né. Isso tudo é usinado internamente. E tem que ter uma bela de uma precisão, né, então a gente tem um centro de usinagem que faz usinagem de peças especiais nas diversas geometrias que a gente precisar. É uma ciência, eu vou dizer que o Emílio, ele me ensinou que, né, que ele mandou o livro aqui, o parafuso faz a diferença. O parafuso faz a diferença. É impressionante. Eu falei, não é possível. A antena tem 3, 4 metros, um parafuso de 1 centímetro vai dar diferença. É impressionante. 13 metros, 12 metros, é o que eu falei na live passada. Tem uma antena de 13 metros que tem que ter o RMS de 0,2 milímetros. Como consegue aquele monstro, né? O ajuste que tem que ter é a precisão da estrutura traseira, né? Aquela antena que opera em banda KA. E o problema das ondas estacionárias, como é que fica? O problema das ondas estacionárias? Feita por retorno? Então, isso tudo é considerado, né? Isso tudo é considerado e esses subs, como estão bem distantes, né? Ele não deixa retornar, né, essa onda novamente para o alimentador. Né?
Então, isso tudo é considerado na especificação da antena. Perfeito. Ô, Cristian, tem uma pergunta aqui que eu também achei curioso. Dessas configurações todas, existe uma melhor ou uma pior? Então, isso tudo depende, como eu disse, do tamanho da antena, né? Então, qual que é melhor do subrefletor aqui? Do subrefletor, eu diria que é a ótica DE. A ótica DE que tem uma melhor eficiência, né? Dá uma melhor eficiência no refletor, ela espalha melhor o sinal. Tá? Certo. Agora, antenas simples, né? Como eu falei, qual que é melhor? Eficiência seria a offset. Só que tem a relação custo-benefício. Puxa, então por que não faz offset de 3 metros, 3,60 metros, 4,5? Porque por conta das dificuldades, né, de transporte, dificuldades de ajuste, dificuldade de fabricação que torna o produto inviável. Né? Então, tem toda essa relação comercial e técnica que a gente tem que avaliar. Perfeito. Ok? Excelente, excelente. Muita aula agora, até agora. Vamos lá. Vamos em frente. Então, tipos de montagem de antena. Né? Tipo de montagem. Aqui eu vou mostrar para vocês 3 tipos básicos de montagem, explicar essa montagem como que é feita. Né? Tá, XY, a a ZL e a polar. Isso, a azimuth, a elevação e a montagem polar. Tá? Então, vamos lá. Montagem XY. Tá? Esse é o suporte, é usado para antenas de médio e grande porte, de 10 a 13 metros, antenas grandes, né? Utilizadas principalmente em satélites MEO e LEO, tá? De baixa e média órbita. Por quê? Porque são antenas dinâmicas. Tá? Então, elas andam no eixo X e no eixo Y, tá? E com isso elas conseguem ser bem versáteis. Tá? E agora, Renato, eu queria mostrar aquele videozinho. Tá? Que esse videozinho que tem é dessa montagem XY. Tá? É algo bem interessante para vocês verem como a antena se movimenta, para ver como que ela é versátil. Né? Então, essa antena é justamente para alvos que se movimentam, né? Como os satélites LEO e MEO, né? Que se movimentam com uma velocidade alta e ela precisa acompanhar essa velocidade. Né? Tá? Lindo de ver, lindo de ver. Então, geralmente, essas antenas são colocadas como backhaul, por exemplo, uma Starlink. Você tem as antenas pequenas, mas qualquer existem algumas estações que é backhaul, onde concentra o sinal. E essas estações utilizam antenas parecidas com essa, tá? Até para ela acompanhar rapidamente o satélite. Tá? A única diferença, como você disse na última live, pessoal, vejam a última live, mas no caso da Starlink tem um radome que protege toda a antena, né? Para diminuir a força de arrasto. A força do arrasto que você explicou na live anterior lá. Porque claro que se ela estiver exposta assim, tem uma força de arrasto e isso gera desgaste. Que teria que deixar... a estrutura e a movimentação, né? A estrutura de movimentação, o posicionador teria que ser mais robusto para aguentar toda essa força. Então, geralmente, essas antenas, né, elas são encapsuladas com um radar que vai por cima dela. Uma perguntinha, certo? Que eu estou acompanhando o artigo que eu fiz aqui, o TEL 021, que está lá no site, e lá eu comento uma coisa que eu estou vendo aqui numa imagem. Normalmente, essas antenas estão focalizadas para satélites para cima, como ela está na imagem agora, e eventualmente um pouquinho para o lado. Existe o problema da interferência, por exemplo, de links de micro-ondas e outras fontes em posições desfavoráveis. Como é que isso é tratado? Pode ocorrer a difração de um sinal nas bordas da antena e ele acabar caindo lá no alimentador? Como é que isso é tratado? Isso pode ocorrer, mas o nível é muito baixo. Né? Então, essas baixo, antenas, é escolhido o local onde elas vão ficar. Né? Então, você faz uma primeira análise, né? Principalmente nessas estações maiores, de qual que é a interferência que tem, né? As interferências que tem nessa região. Né? Então, você faz uma varredura, né? Tá? Você vai com uma antena lá e faz a varredura e mapeia todas as interferências que tem nessa região. Tá? Então, você escolhe a região para que não ocorra essas interferências. Né?
E caso a interferência esteja fora da banda de frequência, né, e sejam altos, você coloca um filtro, tá? Filtro passa-faixa para deixar passar só a faixa de antena. Então, você consegue mitigar essa questão com esse, né, com esse procedimento. Perfeito. Ok? Então, Perfeito. Continua. Montagem XY, tá? Isso também é utilizado, tá, pessoal, essas antenas assim, em embarcações também, mesmo com a satélite geoestacionário. Como a embarcação se movimenta, ela tem que compensar, né? Elas têm que compensar esse balanço, tá? Então, também... Então, peraí. Quer dizer que conforme o barco balança, a antena se corrige? Caramba! Você tem que se corrigir, lógico, senão você perde É mais ou menos como sistemas corretores de foco das câmeras fotográficas, né? Que você balança a câmera, mas ela mantém a posição ela se da lente. mantém, então. Mantém. Beleza. Só antes de prosseguir, o Thiago perguntou, existe critério na escolha da tinta do refletor também? Chega nesse nível? A tinta do refletor, a gente sempre recomenda que não seja brilhosa, seja opaca. E por que isso? Motivo. Lembra que eu falei do Sol, né? Duas estações. Daí, se a antena tá apontada para o satélite e o Sol está atrás, né? E ela reflete, né? Você tem uma tinta que reflete, então você vai concentrar tudo isso, né? Toda essa reflexão, todo esse aquecimento para a antena, para o alimentador, para o atômico, você pode danificá-lo. Tá? Então, nossas antenas sempre são pintadas com tinta mais opaca, mais fosca. Perfeito. Então, essa é a única recomendação que nós temos. Perfeito, excelente. Bom, montagem e elevação sobre azimuth, tá? Essa é a montagem mais comum, tá? Que tem das antenas, né? Eu acho que 90% das antenas que geoestacionário tem esse tipo de montagem, né? Que é cartesiano. Elevação vertical, azimuth horizontal. Né? Perfeito. E dessa maneira você aponta para o satélite. É o mesmo sistema que a gente usa nos telescópios. Exatamente. É o sistema mais comum. Essa é um sistema interessante, é montagem polar, tá? Que hoje em dia não é muito usada, ela foi muito usada no passado. Passado que eu digo, na década de 70, na década de 80. Né? Não é tão passado no assim. milênio passado. Isso. Para nós não é tão passado assim. Né? A gente usa esse sistema com os telescópios, principalmente naqueles que se movem acompanhando o movimento da Terra, para eles ficarem estacionários. Perfeito. Então, qual que é o grande benefício dessa montagem? Que ela vai movimentar conforme o arco do cinturão de Clark, né? O arco dos satélites. Tá? Isso. Então, para uma antena, né, para você movimentar de um satélite para o outro, né, como antigamente, né, na TVRO, você queria pegar vários canais, então como que você fazia? Você movimentava para o satélite, ia para um outro satélite para pegar, né, diversos canais. Então, com isso, né, com a antena movimentando na montagem polar, tá, você consegue, né, com um eixo só, então você não precisa movimentar azimuth e elevação. Você, com um eixo só, né, com um atuador só, você consegue varrer toda o cinturão de Clark, com uma certa precisão. Não é uma grande precisão, tá? É uma certa precisão que é suficiente para as antenas de TVRO de banda C. Tá? Então, ela tem o benefício, né, esse benefício, né, de só com um atuador você apontar para vários satélites, e ela é um pouco complicada de apontar. Tá? Não é muito fácil de apontar. Então, está aqui, né? O apontamento dela, ela é sempre direcionada para o equador. Tá? Então, aqui você sempre vai direcionar a antena para o norte, né? Estando aqui no hemisfério sul, ou estando no hemisfério norte, sempre para o sul. Está exatamente para o sul. Né? O eixo dela, né? O eixo de rotação dela, tá? Que é aquele cilindro que está atrás da antena, ele tem que ficar na exata posição, né, do ângulo de latitude da estação. 23 graus e 27 minutos aqui em São Paulo.
Isso, 23 graus e 27 minutos em São Paulo. Tá? E daí ela tem uma compensação, que é a declinação. Se vocês forem ver em cima, a declinação. Por que isso? Tá? Então, se a antena estivesse bem no centro da Terra, isso não seria necessário. Mas como a gente está na crosta, né? Então, para ela acompanhar a órbita, né? A órbita do arco, do cinturão de Clark, você precisa de uma compensação. E essa compensação é esse ângulo de declinação, que varia, né, de zero, estando no Equador, né, bem no Equador não é necessário colocar nenhuma declinação, a antena vai ficar estolada, né, vai ficar de boca para cima, até porque lá o ângulo é zero, né, de latitude, varia até 8,5 graus que se ela estivesse no polo. Tá? Então, essa, né, existe uma tabela, existe um cálculo para isso que eu vou mostrar a seguir. Uma curiosidade, né? Eu estou exatamente a 500 metros onde passa o Trópico de Capricórnio. Certo? Então, para mim, é fácil o ajuste. Fácil saber a posição de latitude. Perfeito. Ok, perfeito. Então, aqui... Começaram os cálculos. Aí tem as Começaram os cálculos. Aqui, logicamente, exatamente. eu não vou Ótimo. fazer os cálculos aqui, né, que geraram, né, essas equações, né, mas só para mostrar para vocês, né. Então, logicamente, como que você faz o apontamento de uma antena que está com montagem assim, muita elevação? Então, hoje em dia tem software online, que você põe lá no ShotFinder, você coloca a tua latitude e tua longitude, e daí ele te dá o ponto, né? Qual que é o teu azimuth, qual que é a tua elevação e tua polarização. Tá? Como que é feito isso? Através desse cálculo aqui, né? Que eu peguei, né? E é importante citar isso, tá? Senão a pessoa briga comigo. É da NAGA. NAGA é a apresentação do Emílio, né? Que é meu professor, além de ser meu chefe aqui, tá? Então, é bastante coisa, né? 90% da referência que a gente tem aqui, basicamente, ou mais, né? A gente pega da apresentação dele. Ele tem uma apresentação bem consistente, né? Que reúne tudo, né? Eu acho que é um dos materiais mais completos que eu já vi aí, né? Da parte de RF, né? Então, muito completo. a gente é bem completo, então. Ele diz, se você usar minha referência, tem que colocar meu nome. Não, com certeza, eu vou citar. Vocês já estão com os cálculos prontos para quando tiver que atender um pedido de montar uma antena na superfície de Marte, para se comunicar com a Terra? Qualquer coisa é só passar que a gente já faz. Não tem tempo ruim. Tem que aprender a calcular, viu? Tem que aprender matemática, tá com a matemática praticamente geometria. Os jovens estão estudando e acompanhando nossa live. Isso daí é geometria pura. Geometria pura. Tá? Perfeito. E aqui também a montagem polar. Tá? Então, como que é gerado, né? Então, os pontos que você tem que apontar, né? Como eu disse, você tem que deixar na horizontal. Quer dizer, na horizontal, você tem que deixar a antena direcionada ao norte, bem ao norte, né? A inclinação seria a latitude. Aquela declinação, está aqui a forma de calcular ela, embora existam tabelas, tá? Que mostram, né? Conforme a tua latitude e quanto se tem que compensar. E o ângulo horário. O que é o ângulo horário? É o ângulo que a antena tem que se movimentar para pegar o satélite. Então, ela vai se movimentar sobre o eixo, tá? Aquele eixo principal, que é o que está direcionado para a latitude. Ela vai se movimentar horário e anti-horário, né, até achar o satélite. E assim ela varre o arco orbital, né? O arco do cinturão de Clark. Perfeito. Excelente. Vamos lá. Então, aqui eu quis mostrar um pouco da configuração, tá, de uma operação bidirecional. Se vocês analisarem uma estação pequena ou uma estação grande, de grande porte, tudo basicamente vão ter esses componentes. E quais são os componentes? Tá? Então, eu vou começar da direita para a esquerda, né? Em cima está a parte de transmissão, embaixo está a parte de recepção. Então, você tem o seu modulador, sai um sinal modulado, na faixa de GFI, que é a frequência intermediária, uma frequência de 70 MHz, né? Uma frequência bem baixa.
Tá? Logicamente, você pode ter vários moduladores, aqui eu estou mostrando um só. Você vai filtrar esse sinal e você vai jogar esse sinal, né? Vai fazer uma translação para a banda aérea. Então, você tem o oscilador local lá que vai fazer uma translação para a banda aérea, que é a banda de 950 até 2 GB. Tá? Passa-se de novo por um filtro, né? E por quê? Porque nessa banda é mais fácil de você transportar o sinal. E esse sinal vai ser transportado até o teu HPA, tá? Até o amplificador de potência, que no amplificador de potência, né? Desculpa, antes ele passa por um block-up converter, tá? Ele passa por um block-up converter. O que o block-up converter vai fazer? O block-up converter vai converter esse sinal de banda L para a banda de transmissão da sua antena, né? E vai transmitir para o teu satélite. Pode ser banda C, banda X, banda KA, banda KU. Né? Então, você vai trasladar esse sinal de banda L, né, que é 950, 2 GB, para 6 GB, que é a banda C, ou para 8 GB, que é a banda X, ou para 14, 15 GB, que é a banda KU, ou para 30 GB, que é a banda KA. Tá? Então, a partir daqui, né, com uma frequência mais alta, as perdas nas linhas de transmissão é mais alta. Então, você deixa ele muito próximo do HPA. O HPA, o que é? O High Power Amplifier. Ele que vai amplificar o sinal, tá, para transmitir o sinal para o satélite. Né? Então, ele passa por um duplexer, né? O duplexer vai fazer o quê? Vai dividir o sinal de transmissão e recepção e vai para a tua antena para transmitir. A parte de baixo já é a parte de recepção. Então, o sinal. Isso, o sinal, da mesma maneira, agora no sentido, você recebe esse sinal, tá? Em banda C, banda X, banda K, banda KU. Tá? Logicamente, a banda que você transmite, né, tanto de frequência que você transmite não é a mesma que você recebe, tá? Porque ia dar uma baita interferência. Né? Então, geralmente, por exemplo, em banda C, você transmite na faixa de 6 GB, você recebe na faixa de 4. Em banda KU, você transmite na faixa de 14 e 15 e recebe na faixa de 11. Né? Então, tem essa diferença. Tá? Então, você recebe esse sinal, banda C, banda X, banda KU. Primeira coisa, passa pelo LNA, que é o Low Noise Amplifier, é um amplificador de baixo ruído. Tá? Eu vou mostrar na sequência a importância disso, tá? De passar primeiro pelo LNA e não ter muitas perdas. Tá? E o LNA, ele vai fazer o quê? Ele vai amplificar esse sinal. Esse sinal, tá aí, da mesma maneira que passa, ele passa por um BDC, ou Block Down Converter. Você vai fazer a translação inversa de frequência que foi feita na transmissão. Agora você vai baixar da banda C, KU, KA, né, que ela veio para a banda L, que é na faixa de 950 a 2 GB, né, que a gente chama de primeira conversão. Esses componentes eles ficam mais próximos quanto possível do foco da antena, não é isso? É isso, mais próximo possível do alimentador, e isso vai ser explicado o motivo. Tá? Perfeito. Na sequência aí. Tá? Depois disso, então, em banda L, daí sim, ele vai para o teu demodulador, que passa para FI, né, na faixa 70, e entra no teu demodulador, no teu receptor, etc. Né? Se vocês verificarem embaixo, tá? Quer dizer, embaixo, não. Embaixo, tem um quadradinho azul e um quadradinho vermelho, né? O quadradinho vermelho, eu estou juntando as duas coisas, tá? O LNA com o bloco BDC, o bloco da converter. Tá? Juntando os dois, o LNA com o BDC, nós temos o LNB, que também é muito conhecido na recepção de satélite. Tanto é que essas antenas, né, as antenas domésticas, né, todas elas, né, o alimentadorzinho é uma LNB, então ele já faz amplificação e já baixa a frequência. E o sinal que sai atrás, né, o sinal que sai naquele conector F, já é o sinal em banda L. E o teu receptor, na verdade, ele tem um filtro e já tem o demodulador, né, que seria a segunda conversão. Então, a parte de trás lá, o quadradinho vermelho, né, receptor. Tá? Então, essa seria a configuração de uma estação. Ok? Perfeito, perfeito. Vamos lá.
projeto de uma estação terrena. Então, aqui eu quero, né, mostrar para vocês o que é importante na estação terrena. Né? O que é importante? Qual que é o teu objetivo principal, né, no teu link budget? Tá? Então, o objetivo está embaixo, né, que é o PER, né, que é o Bit Error Rate, né, que tem que ser compatível com as condições de funcionamento nominais. Então, é a partir daqui, o objetivo que a pessoa tem é qual que é o sinal que ele quer receber, né, qual o nível de BER que ele quer receber. E isso depende, logicamente, né, de vários fatores, né, frequência, a modulação que ele está utilizando, né, e o serviço que ele está utilizando. E a disponibilidade, né, como eu já tinha falado, é muito importante. Né? Então, a disponibilidade de link, ou porcentagem de tempo em que o link tem um BER, né, melhor do que o nível. Né? Então, o limite é o que você vai se considerar no teu cálculo. Tá? E o que leva em conta isso? Principalmente, tá? A gente vai ver, é o ganho da antena, tá? E o ganho da HPA. Tá? Ganho da antena, ganho da HPA e a temperatura de ruído do LNA. Basicamente, esses fatores que vão definir tua estação terrena. Perfeito. Tá? Uma perguntinha. Aqui, ainda se trabalha com os lasers? Os lasers? Tá? No alimentador, para refrigerar a temperaturas criogênicas muito baixas. Seriam os amplificadores do tipo laser, mas com sinais de rádio. Não são mais utilizados. Não é. Porque nos anos 50, quando se descobriu o laser saiu justamente desses amplificadores, né? Que eram usados nos alimentadores das antenas de radar. Opa. Mas hoje já não se usa mais, né? Hoje não. Vamos dizer, eles são no tempo da válvula. Nossa. Válvulas de onda progressiva, né? Válvulas de onda progressiva e coisas semelhantes. Certo. Bom, então, continuando aqui, né? Então, a gente falou do BER, né? Que é a Bit Error Rate. E o que está relacionado com isso? Está relacionado à relação C sobre N, que é carrier sobre noise, que é a relação da portadora sobre o ruído. Tá? Então, muito importante, né, no link, né, no cálculo, no link budget, né, diferente dos links terrestres, né, que você não leva muito em consideração, você leva só o sinal. Né? Então, você vê as perdas de sinais, perda de espaço livre, etc., mas você não se preocupa com o ruído. Né? E no caso de recepções, né, de estações terrenas, né, recepção por satélite, o ruído é muito importante. Tá? O ruído tem uma função primordial. Por quê? Porque o sinal que você está recebendo é muito baixo. Tá? É muito baixo. Então, qualquer ruído, qualquer potência, né, de ruído que exista, ele atrapalha esse sinal. Então, o que a gente leva sempre em consideração, né, para a qualidade do serviço, é a relação C sobre N, tá? E também chamada de, né, tem outros que falam B sobre NZ, que está relacionado, não é a mesma coisa, mas está relacionado, que é a relação entre a energia por bit e a densidade espectral de potência de ruído. Tá? Então, é feito por bit, aqui está fazendo por portador, né? Tá? Então, é tudo relacionado. E o que ajuda no carrier, né, que é o sinal da portadora, que é o que você quer, né? E o que contribui no ruído, né? Então, na portadora, o uplink, né, a ERP de uplink, ou seja, a potência que está sendo transmitida, tá? Que tem a ver, basicamente, com a antena e com a HPA, né, a potência que se está transmitindo. A vantagem, né, geográfica do teu uplink, que, como eu expliquei na live passada, né, então nós temos os footprints. Né? Então, esses footprints, vocês veem que tem uma vantagem, né? Em alguns pontos, e outros pontos têm uma desvantagem. Né? O ganho do transponder, tá? Ganho do satélite, transporte do satélite. A vantagem agora, não na subida, né? No link é a subida, a transmissão, mas sim na descida. E o ganho da antena de recepção. Perfeito. O que vai contra, né? Logicamente, a atenuação do espaço livre,
né, as perdas nos guias, as perdas atmosféricas, a atenuação pela chuva e os erros de rastreio, né, que são antenas grandes, né, como eu tinha explicado na live passada. Tá? E o que contribui para o ruído? Tá? Então, a intermodulação da estação terrena, tá? E os ruídos térmicos de subida, ruído térmico de descida, a intermodulação de transponder e a interferência entre os canais. Então, isso que ajuda e o que atrapalha, né, no teu C sobre N. Tá? Então, aqui a equação, tá? Demonstrando, né? Então, o que é o C sobre N, então essa é a equação básica, né? Então, você tem a potência efetiva radiática, IRP, que depende do transmissor, do HPA e da antena transmissora, né? A perda de espaço livre, o ganho da antena receptora e a temperatura, né, de ruído, né, do sistema. Né? Então, a potência, né, de ruído, a potência gerada pela temperatura de ruído do sistema. Tá? Então, se vocês olharem, né, nessa equação, que basicamente influi no C sobre N? É IRP, que é antena mais HPA, e o ganho de RX, que é a antena de recepção. Tá? E a temperatura de ruído, né, que a gente vai ter que controlar. A temperatura do LNA e a temperatura da antena. Tá? O resto é a natureza. Tá? Então, o resto não tem controle. Então, o que você tem controle? Né? No cálculo, né, é basicamente antena e seu HPA. Tá? E isso é um compromisso, tá, que o pessoal faz. Né? Por quê? O HPA, quanto maior potência, o custo dele sobe exponencialmente, a antena também. Então, é um compromisso que o projetista faz para ver o melhor compromisso, melhor antena com o conjunto antena e o HPA. Lembrando que o HPA tem custo de manutenção infinitamente maior que o custo de manutenção de uma antena. Né? Antena, geralmente, é para toda a vida. Né? Uma curiosidade é que quando, por exemplo, a gente está negociando uma antena grande, sempre tem aquele momento, né, Christian? Estamos verificando o HPA. Não, mas vai ser 7 ou 6 metros. Não, estamos verificando o HPA. Isso, então, é o custo-benefício, né? Então, que são os colocam dois no cálculo elementos deles. críticos aqui e aí a gente fica aqui vendo, né, o que vai acontecer. A gente fica torcendo pela antena sempre, tá? Sim. Pela antena maior, sim. Deixa eu dar só um comunicado. Pessoal que tá no Insta, estamos chegando aos 58. Sai do Insta e vem pro YouTube, tá? Porque vai dar uma espichadinha aqui, beleza? Então sai do Insta, corra pro YouTube. Estamos chegando. Falta um pouquinho, Vamos lá. Tá? Figura de mérito também está relacionada ao C sobre N, tá? Mas a figura de mérito, que nada mais é do que o ganho sobre a temperatura de ruído do seu sistema, é o que a gente mede em campo com as antenas. Tá? Então, o que eu garanto, né, quando eu vendo uma antena para o meu cliente? Eu garanto o seguinte, que o ganho, né, que o G sobre T dela, né, com um determinado LNA, com céu claro, ele vai dar tanto. Tá? Com isso, o que eu faço? Eu garanto que a minha antena está com o ganho correto e que a temperatura de ruído da minha antena está correta. Tá? E isso é um compromisso, tá, com os fabricantes de antena. Tá? Então, aquela parábola, tá, ela pode ser mais aberta ou mais fechada. Então, existe um compromisso. Quanto mais aberta a parábola, maior o ganho, mas mais ruidosa ela tem de ser, mais ruído ela capta. Quanto mais fechada, um pouco menor o ganho, menos ruído ela capta. E o que é interessante para mim? Tá? O que é interessante? É a minha relação G sobre T, o ganho sobre a temperatura de ruído. Então, existe um ótimo, né, de curvatura da antena que você tem um mediano entre o ganho e a temperatura de ruído. Bom, como eu disse, o G sobre T está relacionado com o C sobre N, aqui está a equação dele. Bom, aqui, então, falando da antena, né, o que interfere na temperatura de ruído da antena? Né? Então, são 3 fatores. Uma é parcela de temperatura de ruído, equivalente às perdas ômicas. Tá? Então, a perda
inserção, basicamente, de um componente para outro, né, do alimentador. Tá? Então, isso interfere na temperatura de ruído da antena. Tem a temperatura devido ao diagrama de radiação. Tá? Essa é a mais importante, esse é o componente mais importante. Tá? E ele segue. Tá? Então, o que é esse componente? Como que é calculado isso? Calculado através do diagrama de radiação da antena. Tá? Então, então, você faz, né, uma composição do diagrama, né, de quanto que ela está recebendo, tá? Como a antena está recebendo esse sinal, com esse gráfico aqui de baixo, tá? Com esse gráfico aqui, que esse gráfico ele tem a ver com a radiação térmica, tá? Que é o ruído cósmico com a absorção atmosférica. Vocês vejam que aqui, né, estou falando do gráfico que está à esquerda, né? Vocês vejam que bem à esquerda está lá a temperatura de ruído. Tá? Então está lá 1110 e no eixo X, né? No eixo X está a frequência. Tá? Então vocês percebam que quanto mais baixo está a antena, por exemplo, 0 graus, né? O ruído é mais alto. Né? Então quanto mais baixa está a antena, mais ruído ela vai captar. O gráfico da direita mostra como que é a temperatura equivalente de ruído de uma antena. Tá? O gráfico dela. Então, vocês percebam, tá, que o eixo X, né, é referente à elevação e o eixo Y referente à temperatura de ruído. Então, quanto mais alta a elevação, né, por exemplo, 40, 50, 60 graus, o ruído, né, é mais baixo. O ruído captado é mais baixo. Perfeito. Ok? Esse também é uma contribuição da NAGRA aí. Aqui é o cálculo de ruído de uma cadeia receptora. Tá? Então, como se dá esse ruído, né? que é recebido? Né? Então, por que a gente tem que colocar o LNA muito próximo do alimentador? Então, aqui está a explicação. Tá? O professor Newton tinha perguntado. Né? Então, você tem, se vocês perceberem a equação embaixo do diagrama de blocos, está lá. Como que é calculado o ruído? Né? Então, é através da fórmula KTB, né? Onde K é a constante de Boltzmann, e o B é a banda, a frequência que você está recebendo, e o T é a temperatura de ruído. Só que a temperatura de ruído está aqui, está em cascata. Como que você faz esse cálculo? Então, primeiro componente é a antena. Então, você tem a temperatura da antena, tá, vezes o ganho do LNA. Lembrando que o ganho do LNA, né, geralmente em torno de 60 dB, ou seja, transformando em fator, isso significa que é 1 milhão de vezes. Estou falando que a antena vai amplificar, né, o sinal vai ser amplificado 1 milhão de vezes, dividido pela perda ômica, né, do sistema alimentador e da linha de transmissão. Vocês vejam que no diagrama de blocos, então, tem a antena, tem o sistema alimentador, tem o amplificador, que é o LNA, tem a linha de transmissão e tem o receptor. Então, é um sistema bem simples. Né? E depois, né, ele tem a temperatura de ruído do sistema alimentador, que é dado pela equação, né, que é a temperatura ambiente vezes a perda ômica menos 1, vezes o ganho do LNA dividido pelas perdas ômicas do sistema alimentador e da linha de transmissão. Esse é o componente do sistema alimentador. Componente amplificador. Temperatura de ruído do amplificador. É dado pela temperatura do LNA vezes o ganho do LNA. Tá? Então, o ruído é medido através dessa maneira. E, no final, está a contribuição só da linha de transmissão, que é a temperatura ambiente multiplicado pela perda da linha de transmissão menos 1, dividido pela perda de ômica da linha de transmissão. Tá? Então, vocês vejam que as componentes antes do LNA são todas multiplicadas pelo ganho do LNA, que é por 1 milhão. Tá? E a componente linha de transmissão, não, porque ele já passou pelo amplificador.
Tá? Então, ele não tem essa componente. Então, se torna irrisório, né, a contribuição, né, Do ruído. do ruído, né, do ruído, devido à perda ômica da linha de transmissão. Daí o que eu fiz? Né? Então eu fiz aqui 3 casos, né, para a gente ilustrar isso, né, mostrar isso. Então, o caso 1, que é os valores, que são os valores nominais, tá? Então essa é a perda ômica do alimentador, geralmente é 0,2 dB, perda ômica da linha de transmissão, geralmente 5 dB. Vamos supor que o nível de sinal incidente do alimentador seja 100 dB. Tá? Ganho de LNA 60, temperatura do LNA 30, temperatura de ruído de antena 32. Esses são casos típicos. Tá? E temperatura ambiente 273 Kelvin, que é em torno de 27 Kelvin. A repetição sinal-ruído na entrada do receptor, tá? Que está associada com C sobre N, é de 12,03 dB. Tá? Então, esse é o sinal, né, que você vai ter na entrada, né? Sinal sobre ruído, o sinal efetivo que você vai ter na entrada do receptor. O caso 2, vamos simular um excesso de perda ômica antes do LNA, entre o alimentador e o LNA. Tá? Vamos dizer que entrou água ou alguém, né, para deixar o LNA mais protegido, né? Isso eu vi muito, né? De gente que diz que conhece, né? Colocou um cabo lá, uma perda alta, né? E 1 dB é uma perda alta para esses casos, né? Então, minha perda ômica do alimentador aumentou 1 dB. Né? O resto permaneceu a mesma coisa. Veja como ficou a relação sinal-ruído da entrada do receptor. 8,85 dB. Tá? Ou seja, com a perda de 1 dB entre o alimentador e o LNA, me causou uma perda de sinal efetivo na entrada do receptor de mais de 3 dB. E o que é 3 dB? 3 dB é mais que a metade do sinal é perdido. Tá? Em decibel, 3 dB é metade do sinal. Então, vocês vejam que com essa configuração, né, o cuidado que a gente tem que ter, né, para a fabricação de antena, com os componentes, para manter a perda de ômica antes do LNA o menor possível. Por isso que o LNA tem que ser conectado direto no alimentador. Tá? Não tem que ter nenhuma perda entre o alimentador e o LNA. Né? Isso é uma perda bem considerável. Agora vamos lá. Caso 3, excesso de perda ômica após o LNA. Tá? Então, eu mantive a perda ômica do alimentador de 0,2, tá? E eu coloquei um cabo lá com 30 dB. Eu tive que fazer isso porque senão o resultado não ia mudar. Tá? Então, eu considerei agora um cabo de 30 dB. Né? Tá? Perfeito. Bem maior, né? Quase 1000 vezes maior que o que 5. E o que resultou? Uma perda, a relação sinal-ruído quase a mesma, 12,02, 12,01. Uhum. Tá? Então, com isso, tá, né, comprovado matematicamente que o que importa, né, que a gente tem que fazer sempre essa adaptação do LNA direto no alimentador da antena para que não ocorram essa perda aí, que é muito relevante, como a gente viu no teu sistema. E atua direto com o BER, né? Pitch Error Rate. Ok? Ok. Tá? Ok. Então, era isso que eu queria aí mostrar para vocês hoje. Tá? Não sei, Renato, tem mais algumas perguntas aí? Tem. Primeiro, que aula, tá? Muita fórmula matemática que você que está assistindo quiser rever, volta, dá uma pausa e tenta resolver, tá? Mas aí, eu fui colocando aqui, conforme você foi falando, eu fui colocando as perguntas. Então, as perguntas já estavam sendo respondidas pela sua apresentação. Porém, ficou algumas, tá? Rapidinho. Qual é o isolamento entre a porta TX e RX do Deeplexer? Então, a isolação, geralmente, que a gente considera de TX para RX multiplex é em torno de 80, 75, 80 dB. Tá? Perfeito. Por quê? Porque o que acontece? O sinal de transmissão, como é muito alto, e o sinal recebido pelo LNA é muito baixo, se você não põe uma isolação alta, né, você satura o LNA, satura o LNB. Então, isso daí
é mandatório. É importante, perfeito. Então, interpodulação passiva. É É algo intermodulação relevante? passiva. Sim, dependendo do caso, tá? Dependendo, tá? Então, a gente teve um problema isso em banda X, que a banda X, que é a banda de frequência de recepção é muito próximo da banda de transmissão. Então, dois sinais de recepção, de vez em quando, intermodula, dois sinais de transmissão intermodula e joga para a recepção. Tá? Então, você ocorre esse problema, esse fenômeno de saturar o LNB, ou LNA. Né? Então, você mitiga isso colocando alimentadores, tá? Especiais, caríssimos, de baixa intermodulação passiva. Então, Thiago, já prepara o bolso aí, tá? Não é interpodulação, é intermodulação. Beleza, eu fiquei na dúvida, eu falei, vou perguntar. Erro de digitação. Não, tradicional. Tá congelado lá. Bem, chegamos ao final. Professor Newton, palavras finais. Olha, vocês veem que esse sistema é extenso, né, e é bonito, né? Vocês vejam que a área de telecomunicações que envolve radiorecepção e radiotransmissão, né, ela vai, certo, abranger um conhecimento bastante importante de eletromagnetismo, né, de ondas, as equações de Maxwell que vocês detestam na faculdade, né, certo? Mas vocês têm que pensar que isso tem utilidade e muita e são importantíssimas para o desempenho dos sistemas de comunicações, antenas, né? E nós estamos chegando num ponto em que nós estamos já saindo do espectro óptico, do espectro eletromagnético, do espectro das ondas de rádio para chegar ao espectro óptico. E está havendo a transição do comportamento das ondas, né? Então vocês vejam que tem muitos conhecimentos que vocês precisam ter da parte de ondas que são advindos da ótica também. Então o conhecimento da ótica é muito importante nos cursos de engenharia, né? Eu acho que vocês tiveram uma boa aula sobre o assunto, bastante extenso. Tem lá um artiguinho meu que eu tenho umas coisas interessantes que eu falo das antenas parabólicas também, né? E eu fico por aqui e espero vocês para a próxima. E é lógico, nossos convidados, o Christian e o Eduardo, vamos marcar para voltar aí futuramente para estender o assunto e completar com mais conhecimentos. Fico por aqui. Perfeito, obrigado. Christian, obrigado pela aula de hoje e suas palavras finais. Eu que agradeço aí o convite, acho que foi bem produtivo, tá? Foi um prazer aí estar nessa live aí com vocês. Perfeito, agradeço obrigado. E bom final de semana a todos. Perfeito, obrigado, Christian. Eduardo, obrigado novamente, irmão. Obrigado mesmo. Eu sempre, quando eu estou com o Christian ou com o Emílio, eu sempre estou aprendendo e é isso aí. Muito obrigado, Newton. Obrigado pela disponibilidade também. Tamo junto aí. Valeu, Renato. Perfeito, obrigado a todos. Lembrando, sexta-feira que vem é Sexta-feira Santa, então não estaremos aqui daqui 15 dias. Então um abraço a todos e se cuidem. Tchau, pessoal. Tchau. Passa o like aí, ó. Curte lá. Like.